Há casos, por exemplo, que nós recebemos de pessoas que dizem assim: ah, ele nasceu em Vila Real e na verdade era Viseu. Ah, ele nasceu em Braga e na verdade era Bragança. Então, você precisa ter muito cuidado com essas informações para que elas sejam de fato precisas, sejam de fato corretas. Fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal e o tema do nosso vídeo de hoje é o nosso compromisso com as pesquisas de certidões em Portugal. Fica atento a esse vídeo, assiste até o final e bora lá! A primeira coisa que você precisa saber é que todo o processo de nacionalidade começa a partir da certidão de nascimento do cidadão português. E o fato é que a maior parte dos descendentes não possui esse documento. Um grupo até tem informações referentes a essa certidão, mas ter a certidão a maioria não tem. Por essa razão, muitas vezes se faz necessário a pesquisa dessa certidão em território português. E aí eu quero falar com você hoje nesse vídeo sobre o nosso comprometimento com esse processo. Primeiro eu preciso te dizer que as informações do seu antepassado estão muito mais próximas de você do que você pode imaginar. Você é a pessoa que tem a proximidade familiar e por essa razão os documentos da história do seu antepassado podem estar perdidos com algum dos seus familiares. Então, a primeira dica que eu vou te dar é: converse com os seus familiares que você está iniciando um processo de pesquisa. Porque às vezes um primo, uma tia, um avô pode saber informações preciosas a respeito da origem do seu antepassado português. Por exemplo, a data de nascimento, o nome dos pais dele, o nome dele completo ou o local dele de nascimento. Para você ter uma informação, em Portugal nós chamamos de distrito, concelho e freguesia. Isso é o equivalente no Brasil ao estado, o município e o bairro onde ele nasceu. Quem sabe algum dos seus familiares tem essa informação. E aí tem uma questão importantíssima que eu preciso também te dizer. A responsabilidade em relação a esses dados é inteiramente da família. Há casos, por exemplo, que nós recebemos de pessoas que dizem assim: ah, ele nasceu em Vila Real e na verdade era Viseu. Ah, ele nasceu em Braga e na verdade era Bragança. Então, você precisa ter muito cuidado com essas informações para que elas sejam de fato precisas, sejam de fato corretas. Imagine só nós fazermos uma busca em Bragança, só que na verdade era em Braga. Ou fazermos uma busca em Vila Real e na verdade era Viseu. Você precisa entender que nós não podemos pegar uma certidão qualquer, uma certidão de qualquer pessoa para instruir no seu processo. Precisa ser a do seu português. E por essa razão, uma data, um nome, um sobrenome são importantíssimos para que a gente encontre a pessoa certa. Um dos nossos maiores problemas dentro das buscas são os homônimos. Os homônimos são pessoas que possuem o mesmo nome. Então, como você consegue diferenciar se é o Manuel de Souza, ou Manuel da Silva, ou Manuel de Oliveira? Pelo sobrenome, por exemplo. Então, é importantíssimo que as informações sejam precisas, porque uma data diferente, um sobrenome diferente ou um nome diferente podem simplesmente nos levar a encontrar outra pessoa. Outro fato muito curioso que eu preciso dizer para você é que muitas famílias, por vezes, nos dizem que o nome do seu antepassado era José, por exemplo. E, na verdade, quando nós vamos encontrar a certidão, o nome dele era Manuel. Há casos muito curiosos em que a pessoa, ao se mudar para o Brasil, também mudou de nome. E nós conseguimos encontrar a certidão correta em Portugal, porém, os documentos brasileiros dessa pessoa estão completamente diferentes. E por essa razão, os documentos do filho do português, do neto do português, dos bisnetos do português, também constam José, ao invés do nome Manuel, que é o nome de verdade. Então, nesses casos, por exemplo, às vezes se faz necessário fazer correções judiciais. E isso dá trabalho. Mas, se essa é a sua única chance, faça!
Então, o nosso objetivo nas pesquisas é o seguinte: a gente não quer deixar ninguém para trás. Nós queremos encontrar a todos, mas é um fato, nem sempre a gente consegue, e principalmente por conta de informações divergentes. Há casos curiosos também, como pessoas que falam: façam uma busca do meu antepassado português, e quando nós encontramos a certidão, descobrimos que ele era brasileiro e a geração portuguesa era uma geração acima, por exemplo. E nem sempre esse direito é concedido, porque às vezes já há falecidos na família. Então, as variáveis para um processo de pesquisa são muito grandes, mas o mais importante é comece, porque sem a certidão portuguesa é impossível fazer um processo de nacionalidade. Da nossa parte, nós vamos colocar o time inteiro, a tropa inteira, a cavalaria inteira junto contigo nessa guerra para a gente conseguir encontrar essa certidão, porque com essa certidão na mão é só a gente avançar para as próximas fases. Então, conta com a gente nisso. E aí, o que você achou desse vídeo? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, manda esse vídeo para todo mundo porque ele é muito importante. Ele é o primeiro passo para o processo de nacionalidade. Então, fica atento nos próximos vídeos e até mais!